Persino crucis, de inimites nostri, libera-nos Deus nosso, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostros, et ni nos inducas in tentationis, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostri. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós os seguintes termos: desde a hora sexta até a nona, cobriu-se toda a terra de trevas. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir poderosamente a palavra de Deus. Amados filhos da igreja, quando a gente lê essa passagem bíblica, aonde fala sobre as trevas do Calvário, diz que de meio-dia até 3 horas da tarde cobriu de trevas a terra inteira. De São João Crisóstomo que a criatura, naquele momento o sol se recusou a brilhar. Não foi apenas um eclipse que aconteceu, porque o eclipse ele é muito rápido, mas a Sagrada Escritura diz que ficou de meio-dia até 3 horas da tarde. O mundo estava coberto pelas trevas. Um milagre extraordinário. Eu quero levar você hoje a entender o que é as trevas dentro da palavra de Deus. Eu quero levar você hoje a mergulhar profundamente dentro desta noite escura. Quando a gente olha e quando nós falamos de escuridão, quando nós falamos de noite, a gente sempre olha para a noite no sentido negativo. A gente sempre olha no sentido de algo ruim. Mas a noite, ela tem sempre algo bom. A noite é contrário do que nós pensamos. A noite no plano de Deus, a noite no plano salvífico, a noite é o pano de fundo para que possa acontecer os milagres. A noite é o pano de fundo para que Deus possa manifestar a sua glória. Quando eu olho para a palavra do Senhor lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, quando Deus está criando todas as coisas, então diz: em princípio criat Deus cielos e terra,
E no princípio Deus criou o céu e a terra. E quando Deus está criando, no versículo 2, diz assim: a terra era informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era informe, vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No meio das trevas do abismo é onde Deus ele começa a criar. Primeiro existe ali o caos, primeiro existe a escuridão. Quando nós olhamos para o céu estrelado, nós só podemos contemplar as estrelas por causa da escuridão. É a escuridão que faz com que a estrela ela fique em evidência. É através da escuridão que nós estamos vendo o Calvário em evidência. Nós estamos vendo os mistérios que estão acontecendo, porque é no meio da escuridão, é no meio da noite que Jesus Cristo está dizendo o que Ele veio fazer. É no meio da escuridão que Ele veio buscar aquilo que estava perdido. É no meio da escuridão que Ele vem atrás da ovelha perdida de Adão. É no meio da escuridão que Deus está rompendo com o mal. É como que Deus estivesse vencendo as trevas com as trevas. As trevas diabólicas são enfrentadas pelas trevas divinas. Quando eu olho para a palavra do Senhor, nós olhamos os grandes homens de Deus, eles entraram na noite. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a noite representa a promessa. A tribulação representa milagre. A angústia representa ali a presença do Senhor, mesmo no silêncio, mesmo quando Deus se cala. Quando a gente olha para Abraão, pai da fé, quando Deus fala com ele em Gênesis no capítulo 12, e Deus fala: sai da tua terra e vai para a terra que mana leite e mel. Deus dá uma promessa. Abraão tem 75 anos de idade. Quando de repente Abraão passa 25 anos à espera da promessa, em meio a uma nuvem escura, um homem de idade, um homem que a todo momento se questionava quando vai se cumprir, quando vai acontecer. E no meio das crises de Abraão, Deus pedia, falava com Abraão e falava: Abraão, sai da tua tenda. E no meio da noite, Deus mandava Abraão contemplar as estrelas do céu. E quando Abraão contemplava no meio da sua noite, no meio da sua solidão, no meio da sua angústia, Deus falava: contempla, porque a tua descendência será como as estrelas do céu. Quando eu olho para o Calvário, nós estamos vendo que tem uma noite, mas há uma estrela que está brilhando no Calvário. A Virgem Maria está de pé, apontando, ela está de pé, apontando para o mistério. Nossa Senhora representa a profecia concretizada. Nossa Senhora representa uma estrela que brilha no meio da escuridão. Quando a gente olha para a vida de Noé, Noé passa 120 anos pregando e não há conversão. Quando a gente se coloca diante da palavra do Senhor, e às vezes os pregadores começam a pregar a palavra, e ele acha que vai haver uma chuva de milagres.
que haverá conversões em massa, que haverá prodígios, milagres. Sim, isso é possível acontecer. Quando aconteceu na pregação de Pedro, que 3.000 pessoas se converteram, quando aconteceu com São Vicente Ferrer, que as multidões seguiam, mas é preciso também saber que existe às vezes a noite do Calvário, que existe muitas vezes que você vai pregar, que você vai anunciar e não haverá conversões, não haverá milagres, que aquelas pessoas que estão do seu lado, batendo no seu ombro e dizendo que são seu amigo, que são seu companheiro, são as pessoas que vão te abandonar, são as pessoas que vão te deixar. Quando a gente olha para Noé representa um homem que não desiste, mesmo quando não tem fruto. Quando a gente olha hoje para as novas comunidades, para os grupos de oração, quando a gente olha para tantas igrejas, pessoas que estão desanimadas, às vezes a assembleia está cheia, mas não tem convertidos. Às vezes a igreja está cheia, mas não tem mudança de vida, não tem santidade. As pessoas estão tomadas por uma treva exterior, estão tomadas pela escuridão, pelo pecado, pelo caos, não pelas trevas divinas, mas pelas trevas do mundo. E às vezes o pregador vem e se esforça, ele prepara, ele reza, ele jejuma, ele vai para o monte, ele paga o preço, e de repente ele vem, ele prega, e muitas vezes ele não vê resultado. Quantas vezes eu preguei a palavra sem resultado? Quantas vezes eu anunciei e não vi resultado? E às vezes nós sentimos o sentimento, é que o nosso ministério é estéril, é que o nosso ministério não tem fruto. O sentimento às vezes é de um fracasso, às vezes de um desânimo. Mas quando olhamos para Noé, ele representa uma pessoa que persevera, mesmo quando não tem frutos, mesmo quando não tem aplausos, mesmo quando não tem glória, mesmo quando não tem sentimentalismo, choro, quando não tem nada, quando paira as trevas nos ares. Mas Noé tinha uma coisa dentro da alma dele: Noé tinha a promessa de Deus, Noé tinha a palavra do Senhor, Noé tinha o direcionamento. Ele não parava de construir a arca, ele não parava de contemplar o madeiro, ele não parava de contemplar. Todos os dias ele tocava na madeira, todos os dias ele tocava no lenho, todos os dias ele beijava o lenho, todos os dias ele falava: Deus é poderoso, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não contemple, mesmo que eu não veja os milagres, pessoas convertidas, eu creio que Deus falou comigo. Quando eu olho, quando eu contemplo Noé, eu vejo um homem que perseverou. Ele prefigura os pregadores do Calvário, ele prefigura aqueles que tocam no lenho da cruz, aqueles que contemplam o Cristo crucificado, que estão como a Virgem Maria, contemplando como uma estrela que brilha no meio da escuridão. Hoje eu espero, nesse dia de hoje, que possa se levantar almas no meio das trevas. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê a legalização do aborto, a gente vê o casamento de pessoas do mesmo sexo sendo liberado,
matando, se suicidando, quando a gente olha missionários voltando para trás, quando a gente olha tantas coisas ruins acontecendo, as famílias sendo dizimadas, os jovens se matando, quando a gente vê o caos, quando a gente olha para as trevas que está tomando tudo, o dilúvio que está caindo, a nuvem negra que está caindo, está chovendo, mas eu quero falar para você que por trás da nuvem negra existe um sol a brilhar. Noé estava na presença. Noé, a nuvem estava torrencialmente jogando água, mas Noé estava na promessa. E quando as nuvens negras cessaram, então de repente diz em Gênesis no capítulo 8, no versículo 3, que de repente Noé soltou, não foi uma pomba, Noé solta um corvo. Primeiro ele solta o corvo, porque o corvo representa a noite, e só depois ele solta a pomba. No hebraico, a palavra corvo vem da mesma etimologia da noite, e a palavra pomba vem da mesma etimologia do dia. Mas a nuvem tinha cessado, tinha acabado o dilúvio, mas ele solta o corvo, porque o corvo é sinal da esperança, o corvo é o sinal da noite e da profundidade. O corvo foi que alimentou o profeta Elias, diz lá em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 3, que Elias era alimentado por um corvo. O corvo trazia pão e carne para ele, todos os dias, 2 vezes ao dia, ele era alimentado pelo corvo. Vai falar São Gregório Magno, que o corvo representa os pregadores, porque a plumagem do corvo é preta, representando os pregadores penitentes, e o corvo, pelo seu grito estridente, representa o pregador convidando o povo à penitência. Quando a gente olha para o Calvário, quando a gente olha para a escuridão, nós olhamos para os pregadores que são como o corvo, que anunciam a noite do Calvário, que anunciam a noite do mistério. O Calvário é o nosso paraíso, o Calvário é o mistério. Um cristão, um católico, quando ele não é formado no Calvário, vai falar São Francisco de Sales, é uma alma fraca, uma alma que não é formada na montanha do amor, na montanha nos montes da paixão, da passo domínio do Senhor. É uma alma que não tem estrutura, que não tem força. Quando a gente olha para a igreja, e a gente percebe hoje, quantas pessoas elas se levantam, pregam a palavra, rezam o rosário, adoram o Santíssimo, vai para a missa, e depois eles abandonam. Depois abandonam a fé. Quantas pessoas se levantaram, quantas pessoas estiveram aqui pregaram no Brasil, quantas pessoas estiveram no YouTube, nos cartazes, quantas pessoas estiveram anunciando a palavra de Deus, mas voltaram para trás, porque talvez não suportaram a noite escura, não suportaram o sofrimento, não suportaram a perseguição, não suportaram a aridez, não suportaram o abandono extremo. O sofrimento de Santo Agostinho, ele conduz uns para o céu e outros para o inferno. O mesmo sofrimento conduz um para Deus e outro para fora de Deus. O mesmo sofrimento faz um olhar para Jesus Cristo e falar: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E
salva-te a ti mesmo. Se tu és o Cristo, desce da cruz e salva-nos a nós. O mesmo sofrimento leva uns para o paraíso e outros para o inferno, uns para a bênção e outros para a maldição, uns para os vícios e outros para a virtude. Nós precisamos entender que é no meio do Calvário, é no meio da escuridão que Deus continua a falar, é no meio da tribulação que Deus está procurando libertar. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós olhamos, por exemplo, para Gedeão, que foi no meio com 300 homens, no meio da escuridão, apenas com uma tocha, um vaso e uma trombeta, ele fez um exército inteiro se cair, se curvar e vencer a batalha. Quando a gente olha para Moisés enfrentando o faraó, o Egito, todo o exército do faraó, e no meio da noite, no meio da escuridão, o anjo exterminador passando, e ele saindo comendo as ervas amargas, mas contemplando a vitória no meio da escuridão. Quando a gente olha para o profeta Ezequiel, que profetizou no meio do vale dos ossos secos, eles todos estavam na escuridão. Quando a gente olha Jeremias, que estava até o pescoço no meio de um poço cheio de, desculpe o termo, de fezes de merda, mas ele estava dizendo: Deus há de se cumprir a sua palavra. Quando a gente olha para a vida de Jó, e ele que estava no meio da escuridão, leproso desde o alto da cabeça até as plantas dos seus pés, e Jó dizia: nu eu vim, nu eu vou voltar. Quando eu olho para a vida de Abacuque, que mesmo ele dizia, mesmo que as azeitonas, mesmo que a oliveira não produza azeitonas, mesmo que a figueira não produza figo, mesmo que os currais, o aprisco não tenha as ovelhas, o estábulo não tenha o touro e o boi, eu continuarei fiel ao Senhor, mesmo que não haja milagres, mesmo que não haja prodígio, mesmo que não haja conversão, como no tempo de Jeremias, como no tempo de Ezequiel, mesmo que não haja conversões, como aconteceu em muitas realidades da igreja, em muitos missionários que morreram e foram para pregar a palavra e não viram os frutos, como Charles de Foucault, que foi para a África, e Deus falava no coração dele: eu quero uma obra levantada por você. Charles de Foucault, no meio da África, no meio dos muçulmanos, território muçulmano, ele foi vivendo a palavra, e ele vivia Nazaré. Nazaré é o secreto, é o oculto, é o místico, é onde você não vê os milagres, mas você só vê madeira. Você só vê trabalhando na madeira, o carpinteiro trabalhando na madeira. E quando o carpinteiro trabalhava na madeira, cada prego que ele colocava, cada martelo que ele estava martelando, quando ele tocava na madeira, ele preparava o seu psicológico para a noite escura, ele preparava a sua alma para o Calvário, ele preparava a sua alma para a missão, ele preparava a sua alma para os projetos de Deus. Charles de Foucault, no meio da África, ele trabalhava no meio de Jesus de Nazaré, no secreto. Não havia conversões, não havia pessoas convertidas, não havia milagre, não havia prodígio. E Charles de Foucault, Deus ia falando que ele queria uma obra. Passou-se 10, 20, 30, 40 anos, 50. Ele esperava ansiosamente pela obra do Senhor. Os muçulmanos passavam no lugar, ele não pregava, ele só fazia caridade. Ele dava um prato de comida
ele dava um copo de água, e a vida daquele homem era uma pregação. Mas ele não viu os frutos, ele não viu conversão. Mas a fé desse homem era como de Noé, inabalável. Porque esse homem, ele foi formado na cruz do Calvário, ele foi formado no paraíso da escuridão. Ele falava: se Cristo teve a coroa de espinhos, por que você quer a coroa de rosas? Se Cristo carregou a cruz, por que tu queres viver o paraíso na terra? Se a porta de Cristo foi estreita, por que tu queres a porta larga? Charles de Foucault foi obediente na sua noite escura, nas suas trevas, e no final ele recebe o prêmio. De repente há uma revolução no país, e quando o amigo que ele ajudava com alimento e água bate na sua porta e chama ele, ele abre a porta. Quando ele sai, ele recebe uma bala no meio da cabeça. Charles de Foucault foi assassinado. Ele não viu pessoas se aproximarem, ele não viu irmãos se aproximarem, ele não viu pessoas se agregando até ele. Nós olhamos hoje um conceito muito errado dentro da igreja. Nós achamos que comunidade hoje tem que ter multidão. Nós achamos que se uma igreja está bem, é porque ela está cheia. Se um grupo está bem, é porque ele está cheio. É porque tem pessoas que estão frequentando. É porque tem pessoas que estão lá, então Deus está falando, Deus está operando. O conceito que eu tenho de Deus é diferente. O conceito que eu tenho é muitas vezes daquele que não vê a promessa aqui na terra, não vê os milagres aqui na terra, mas crê profundamente no Senhor, acredita, ele contempla mesmo sem ver. Há muita gente hoje dentro da igreja como Tomé, que quer tocar para ver. Mas o ensinamento profundo é daqueles que creem sem ver, sem palpar, sem ter um toque empírico. É daqueles que contemplam pelo mistério da cruz, da noite escura do Calvário. Charles de Foucault morreu sem ver as promessas, mas quando ele morreu, quando o grão de trigo cai, ele precisa morrer para que ele possa florescer, para que ele possa produzir o fruto. Charles de Foucault, ele morreu e apareceu mais de 30 congregações fundadas, baseadas em Charles de Foucault. Ele não viu a promessa, mas ele acreditou, igreja. E você crer na promessa de Deus sem ver? Nessa manhã eu quero pegar a noite do Calvário, porque é necessário levantar os filhos da noite. Por que o padre usa a batina preta? Porque Deus está falando para ele quando ele é sacerdote da igreja. Quando o bispo impõe a mão, unge a sua mão, o bispo fala para o sacerdote: associa a tua vida à cruz de Cristo. São 33 botões na batina do padre, representando a idade de Cristo, e a idade que Cristo foi crucificado foi com 33 anos no Calvário. São 33 botões a batina do padre e 5 na manga, porque 5 representa as 5 chagas de Jesus Cristo. A batina é preta porque representa o corpo, os pregadores de Cristo crucificado, representa aqueles que precisam perseverar. Não é glorioso ou vantajoso
você ser apenas um religioso, um sacerdote, ou até mesmo você se casar. A glória para o cristianismo. Perguntaram para o monge, os beneditinos são conhecidos como os anjos de preto. Os anjos de preto, os anjos negros são conhecidos beneditinos de São Bento, porque São Bento foi formado na noite. São Bento foi formado no meio das trevas, do meio-dia até 3h. E perguntavam para o monge, quando é que o monge, quando que nós podemos dizer que o monge perseverou até o fim? Quando foi jogado, que cavou o buraco, que cavou a terra 7 palmos abaixo e jogou a terra no caixão. Então os monges dizem, esse sim perseverou até o fim. Não importa você ser padre, não importa você ser um consagrado, não importa você ter um matrimônio, o que importa é você ir até o fim na sua vocação, no seu estado, no seu chamado. Nesta manhã, Deus está te chamando a você permanecer como uma estrela no Calvário, de pé como a Virgem Maria. São Luís de Montfort, no seu livro Os Amigos da Cruz, ele vai dizer que de 1000 almas se encontra um amigo da cruz. De 1000 se encontra um que queiram pelejar no meio da noite, que queiram ser um cristão de fato, que possa carregar a marca da cruz. Quando você é batizado, o sacerdote, ele faz o sinal da cruz na tua testa. Ele está dizendo, você é filho do Calvário, você é filho da noite. O sacerdote bota sal sobre a tua boca, para que você possa salgar o mundo no meio da escuridão, no meio do caos, no meio de tiros e bomba. Você precisa ser fiel até o fim. Você precisa ser fiel. Diz São Jerônimo que muitos começam bem, mas poucos perseveram até o fim. Tem muita gente começando, mas eu tenho visto pouca gente terminando. Eu vejo muita gente sendo batizada, eu vejo muita gente, eu vejo as igrejas lotadas, mas por que nós insistimos em dizer uma frase? A messe é grande e poucos são os operários. É porque não tem discípulo da cruz, é porque não tem discípulo da noite, é porque não tem homens que estão preparados para profetizar no meio do caos. Não tem homens como Ezequiel, profetiza sobre o vale, profetiza sobre o vale seco, sobre os ossos secos. Ezequiel profetizou e não viu os ossos ressequidos voltarem à vida. Ele viu na visualização, ele viu na promessa, mas o cativeiro da Babilônia durou 70 anos e ele não viu a restauração do povo de Israel. Quando a sua esposa, quando Deus chamava Ezequiel, a sua esposa morria. Quando Jerusalém estava caindo, que os babilônios estavam invadindo a Babilônia, a sua esposa estava morrendo e Deus estava falando para o profeta: não faça luto, não faça luto, porque está morrendo, Jerusalém está caindo pelos seus pecados. E no mesmo momento
pregar, muitas vezes nós vamos jejumar, nós vamos pagar um preço, nós vamos comungar, nós vamos adorar, nós vamos devorar a palavra, mas muitas vezes nós não vamos ver os ossos ressequidos voltar à vida. Mas mesmo que isso não aconteça, permaneça como Santo Antão, lutando no meio da caverna, mesmo que talvez você esteja tomando uma surra do diabo, como aconteceu com Santo Antão. E depois, no meio da noite, quando Santo Antão já tinha apanhado muito, de repente veio como que um fio de cabelo de luz, iluminou a caverna. O demônio bateu em retirada, e a única pergunta que Antão fazia era: aonde você estava quando eu estava no combate? E Deus falava, Jesus Cristo falou no coração de Antão: eu estava dentro do teu coração, vendo você vencer o diabo. É isso que Deus está falando para você hoje. Ele está dentro do teu coração, vendo a tua peleja, vendo você combatendo o bom combate. Eu tenho um amigo que eu vejo que é um homem de fé, porque ele vive verdadeiramente o Calvário. O nome dele é Ademir, lá de Santo André, São Paulo. O Ademir veio do tráfico. O irmão dele tomou um tiro de fuzil, ficou em estado vegetativo por muitos anos. O pai dele era traficante. O nome do pai, o nome do morro é o nome do pai dele, Bragança. Foi preso, matou pessoas. Dentro do presídio colocaram o apelido dele de Diabo. Deus resgatou esse homem chamado Diabo, fez a obra, e ele teve 4 filhos, e ele pregava com os filhos, rezava com os filhos, pregava em casa de recuperação, retiro de jovem. Os filhos dele cresceram, e um dia eu estava num carro indo fazer uma missão com Oscar Locão, que é um pregador em São Paulo, e de repente a gente cruzou, e eu me encontrei no meio da avenida com o Ademir. A gente parou e começamos a conversar, e ele de repente falou, eu perguntei: e aí, como é que você está? Ele falou: irmão, estou vivendo de fé. Eu tenho 2 filhos que estão na droga, e tem um que está no meio da criminalidade, andando com uma facção criminosa do estado de São Paulo. Eu voltei agora na festa da misericórdia, e eu perguntei: e aí, Ademir, como é que estão as coisas? Ele falou: continuo vivendo de fé. Um filho meu foi assaltar de moto, e no assalto ele foi morto por um policial. O meu outro filho cheirou tanta cocaína que morreu de overdose no meio da rua. E agora tem um que está andando agora com uma facção criminosa, próximo na linguagem dele de ser batizado, está preso. Mas eu vejo esse homem não se abatendo pela dificuldade, eu vejo esse homem não chorando, eu vejo esse homem não oscilando na fé, mas eu vejo ele com o mesmo pregador de 10 anos atrás, continuando pregando, anunciando. Irmão,
esse aqui não, porque esse meu filho, o pai dele foi gerado no Calvário. Deus tem promessa para a tua casa, Deus tem promessa para a tua vida, e mesmo que ele não viu na terra, mas no céu ele verá a glória do Senhor. Mesmo que você seja como Abacuque, mesmo que você não veja como Noé, mesmo que você não veja como o profeta Jeremias, mesmo que você não veja como Ezequiel, mesmo talvez que você morra como um moribundo, como São Francisco Xavier, abandonado por tudo e por todos no meio de uma ilha, mesmo que talvez você morra como São Damião da ilha de Molokai, leproso, abandonado no meio de uma ilha com leprosos, mesmo que você morra como Santa Gema, que passou a vida inteira para entrar num convento, na porta do convento, e não viu a promessa de ser uma consagrada, mesmo que você seja perseguido como São João da Cruz pelos seus, mesmo que sofra todo tipo de perseguição, mesmo que não te entenda, mesmo que você seja expulso da sua comunidade, do seu grupo de oração, da sua paróquia, mesmo que te expulsem, como expulsaram Santo Afonso de Ligório da sua própria congregação, mesmo que você perca o seu reinado, mesmo que você perca a sua patente, mesmo que você perca o seu cajado de pastor, mesmo que você perca a sua coroa de ungido, de eleito, de guerreiro, de soldado perante os homens, mesmo que você perca a coroa como perdeu Santa Isabel da Hungria, por tanto fazer caridade com os pobres, ela foi expulsa do seu próprio reino, mas teve coragem de entrar numa missa franciscana e falar: eu quero oferecer uma missa em ação de graça pela noite que eu estou passando. Uma rainha que experimentou a pobreza na sua plenitude e na sua totalidade, mesmo que as pessoas te persigam, mesmo que você esteja abandonado no meio da noite escura, eu quero dizer que as promessas de Deus há de se cumprir na tua vida, no meio do teu caos, no meio da escuridão, no meio do teu vale, no meio do deserto, no meio da aridez, Deus há de se cumprir a tua promessa na tua vida, Ele há de se cumprir, Ele vai cumprir a sua palavra, 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 Ele vai cumprir, 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 Ele vai cumprir. Quem crê dá um glória bem alto. Ele há de cumprir as promessas de Deus em tua vida. Ele há de cumprir. Não haverá mais choro, não haverá mais noite. Diz o livro do Apocalipse que o Cordeiro vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai enxugar as tuas lágrimas de sofrimento, as tuas lágrimas de angústia, aquelas lágrimas que você chorou na noite no teu quarto, aquelas lágrimas que você chorou na igreja, na comunhão, aquelas lágrimas que você chorou na adoração, aquela que você subia no secreto,
aquela que você ia para a floresta, para o deserto, para a montanha, e lá você chorava, aquela onde você não tinha consolo a não ser o Senhor. Deus há de enxugar as tuas lágrimas. Deus está descendo no meio do teu calvário. Deus está te consolando nesta pregação, para que você persevere até o fim, para que você não desista dos propósitos de Deus, mesmo que desistirem, mesmo que os seus amigos, mesmo que a pessoa que te chamou para a igreja, mesmo as pessoas que foram exemplo para você, talvez que estão caindo, que estão ficando para trás, permanece no Senhor, permanece, sustenta a tua noite escura, sustenta o teu calvário, permanece de pé, igreja. Vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé, oriando a basura, dá o cálice do fortalecimento, Deus. Dá-me a graça de perseverar longos anos dentro da tua casa. Dá-me a graça, Senhor, de não sucumbir. Dá-me a graça, Senhor, no meio da enfermidade, de poder proclamar a tua palavra. Dá-me a graça no meio da minha dor, da minha angústia, Senhor, no meio do meu calvário, de proclamar as glórias do Senhor. Dá-me a graça, Senhor, mesmo quando eu não tiver palavra, mas que a minha vida possa falar por mim mesmo. Dá-me a graça, Senhor, de perseverar. Dá-me a graça, Senhor, de estar diante do Cristo crucificado. Dá-me a graça de permanecer até o fim, Senhor, mesmo que eu não veja a oliveira botar as azeitonas, mesmo que eu não veja a figueira botar os figos, mesmo que eu não veja os currais com ovelha, mesmo que eu não veja os estábulos com o gado, mesmo que eu não veja milagres, prodígios e sinais, eu creio, Senhor, na tua palavra, mesmo, Senhor, na dor, mesmo na angústia, mesmo na solidão, mesmo na noite escura, Senhor, eu creio. Escuta essa canção, deixa ela falar ao teu coração. O peso da cruz derrubou-me, Jesus, só o coração de mãe pra compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz. Pelas lutas do meu coração,
Jesus.